Hoje vamos falar sobre livros. Eu vim aqui na biblioteca, eu peguei uma lista de livros. Hum, livros que me interessam. Eu gosto de ler coisas que me interessam. Ou coisas que me interessam muito, ou assunto que vai melhorar a forma que eu possa abordá-los. Exemplo, técnicas de vendas diretas. Não quer dizer que eu vou querer ser um vendedor da Magazine Luiza, sei lá, da Van. É simplesmente porque a todo momento a gente está vendendo. A todo momento a gente está vendendo algo. Quando eu estou aqui me apresentando para você, eu estou vendendo que eu consigo falar um pouco. Eu estou vendendo a minha expertise, eu estou vendendo o meu tempo. Quer dizer, eu estou comprando o seu tempo, porque você está parando para me assistir. Então, eu gosto muito de escrever. O tema do newsletter, prática de texto. Então, isso aqui vai me ajudar a melhorar o meu produto. Marketing esportivo ao vivo. Eu li aqui um pouco da, da sinopse e gostei. Convença e venda, né? Como eu disse, merchandising no ponto de venda. Isso aqui é bem antigo, um livro bem antigo, mas é bom para relembrar. Como vender seu peixe na internet? Isso aqui me pegou, bem legal. E oficina de texto, mais escrita, eu adoro, porque assim, quando você começa a ler coisas sobre oficina de texto, sobre textos, de como construir textos, de como construir um bom parágrafo, de como construir organizações. Exemplo, ponto e vírgula. Quando eu comecei a aprender a escrever ponto e vírgula, eu não parei. O ponto e vírgula é muito legal. Eu acho que é uma pontuação muito massa, assim. E poucas pessoas sabem utilizar ele. Poucas pessoas sabem usar uma crase, sabe? Que é tipo, só ter um artigo e a... Ai, caramba. Deixa eu ver. Crase. Eu me esqueci o outro A. Mas se está entre dois As, ó, contratação de artigo mais pronome demonstrativo. Daí vira a mais a, daí vira a crase. Então, essas coisas me fazem aguçar um pouquinho mais a minha curiosidade e repertório na hora de escrever, consequentemente falar. O falar é um pouco mais difícil, porque eu, de natureza, sou uma pessoa que fala baixo. Mas é bem constante, porque às vezes eu falo baixo e rápido. E às vezes eu falo alto, rápido e baixo ao mesmo tempo. É bem complicado. Então, aos poucos, eu aprendendo, eu lendo e aprendendo a construir textos, na minha cabeça é como se tivesse uma redação e eu estivesse lendo sem precisar ver. É meio confuso, mas eu gosto de formar frameworks, estruturas. E eu crio essas estruturas para poder falar contigo. E isso em qualquer coisa. Exemplo. A, a partir do momento que começo a ler, a forma que eu penso me faz com que eu tenha muito mais ligações. E o meu tempo de espera para ligar uma coisa a outra é menor. E ele sendo menor, eu não tenho aquelas pausas onde eu faço onomatopeias. O que seria um onomatopeias, Gustavo? Onomatopeias é quando você faz alguns sons imitando algo. Então, quando eu tô falando com você, eu não tô falando assim. E esse livro aqui, percebeu? Esse sons que a gente emite, eu ouvi o Elton Luiz falando sobre isso. É porque nós não queremos ficar no silêncio. Achamos ele sufocante. O silêncio em si, sabe? É tedioso. Se você não estiver mantendo a pessoa ali entretida, as pessoas meio que saem. E a gente está no meio da internet, a gente tem que deixar a pessoa mais presa possível. Mas também na conversação,
as pessoas ficam usando esses vícios de linguagem. Só que elas não percebem. Tá tão usual que elas nem sequer percebem. E por que eu peguei tantos livros aqui? Você acha que eu vou ler isso aqui tudo de uma manhã? Não. Eu vou ler um pouquinho de cada. Mas, meu Deus, Gustavo, eu tenho que ler até o final. Não. E eu vou te explicar o porquê. Que vai mudar totalmente o seu panorama de como você analisa isso. Você já conheceu alguém e soube da vida inteira dessa pessoa em uma tarde? Me responde aí. Não, né? E você já, sei lá, conversou com alguém sobre um assunto e ele sanou numa sentada só lá ele? Não, né? É da mesma forma que você tem que tratar os livros, cara. Os livros é como se fosse uma pessoa falando com você sobre um assunto. E essa pessoa hoje é o Carlos Borges de Araújo, falando comigo sobre um assunto. O assunto que eu vou falar com ele é o técnicas de venda direta. E a gente vai começar abordando. O começo vai ser a introdução, ele vai me explicar o ponto de vista dele inicial. E eu, com o passar do tempo lendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conversar com ele. E não que seja um monólogo, e sim um diálogo. E assim, a leitura eu acho que fica um pouco mais interessante. Essa técnica também eu peguei com o Elton Luiz, que é um cara que eu acompanho há bastante dias. Mas eu fazia isso sem essas palavras, sabe? Eu simplesmente, porque quando eu estava na oitava série, eu descobri que eu era sinestésico. O que é sinestésico? É uma forma que você estuda, porém você estuda escrevendo. Eu aprendo muito ouvindo e escrevendo, mas por quê? Não sei, eu nasci assim. Meu irmão, ele é mais visual. Ele tem até um pouco de memória fotográfica, sabe? De lembrar, assim, algumas coisas. Eu não, eu sou mais auditivo. Eu lembro de momentos que eu estava, o som que estava acontecendo, alguma coisa assim. E eu tenho que, no máximo possível, rapidamente transcrever. Escrever o que está acontecendo. Então, quando eu faço minha leitura ativa, exemplo, introdução. Eu vou ler um pouquinho aqui, que também é uma surpresa para mim, qual que vai ser o ponto de vista do Carlos sobre vendas diretas. Razão de ser. Situações de relações de venda. A atividade hoteleira determina um conjunto muito amplo e diversificado de contatos com clientes. O atendimento no telefone para fazer uma reserva ou apenas informar sobre disponibilidade de quartos e respectivos preços. A negociação formal com um importante. Operador turístico, a escolha de um menu ou uma simples bebida. Eis todo um complexo de situações de relação com o cliente, a que muitas outras se poderiam juntar, nas quais se encontram envolvidas da forma dominante ou apenas acessória a uma atividade, comportamento de venda. Caraca, que linguajar meio chato, né? Evolução histórica. Hotelaria. Ah, é sobre turismo. É porque tá manchado aqui embaixo. É sobre turismo. Turismo. Só tem o Cebolinha. Ah, isso aqui não me interessa então. Tá vendo? Muitas vezes a gente tá sentado com alguém e tá falando sobre uma coisa que. Uma coisa que você nem dá bola. Exemplo, se você não gosta de basquete, se eu estiver falando sobre o LeBron James, fazer um triple-double, você vai falar, tá, entendeu? Então, assim, não me interessa. Então, eu simplesmente boto pro lado, sabe? E é assim que você tem que tratar os livros, cara. Quando você tá ali conversando, exemplo, eu vou conversar com Paul Karasik agora. Um guia ilustrado para fechamento de vendas. Convença e venda. Eu vou ver o que ele tem para me falar. E quando eu vejo o que ele tem para me falar, exemplo, o que é convencer e vender?
Convencer e vender é induzir alguém a tomar uma atitude que produzirá resultados positivos para ambos os envolvidos nela. Convencer e vender faz bem. Este sistema de vendas é para você. Se você acha que a viagem é tão importante quanto o destino, convencer e vender faz bem. Então, assim, eu já sei muito bem sobre convencer e vender, que essas são as duas, são, são as duas ramificações de uma venda. Porque a venda em si não é uma questão de dinheiro apenas, entende? É você querer ajudar alguém. Alguém que está querendo aquilo. Exemplo, se eu quisesse uma lapiseira em si, eu ia em algum lugar que eu poderia pensar que tinha uma lapiseira, e eles vão lá e me oferecem lapiseira por um certo valor. E esse valor é um valor que eu trabalhei para conseguir, mas já está me alongando muito. O que importa é, se eu não entendesse, exemplo, vender é criar. Você começa com energia e alguma coisa para vender. Você cria amizade, você cria satisfação, você cria lucro, você cria afinidade onde não havia. Vender é criar do seu estilo de vendas deve fluir. Ritmo, harmonia, melodia. Caraca, é bem legalzinho. Tem uma imagenzinha. Oh, que legal. Nossa, que livrinho curtinho. Olha só. Cada página tem uma imagem e um. Nossa, vou tornar isso aqui hoje. Ó, quando eu era criança, perguntei ao meu pai, um profissional de vendas bem-sucedido, o que eu precisava fazer para me tornar um grande vendedor. Sem hesitação, ele disse: você precisa acreditar 100% em si mesmo, 100% na empresa, 100% no seu produto. Quando você sair de casa de manhã, venda a si mesmo, venda a sua empresa, venda seu produto e venda-os nesta ordem. Você nunca se torna um grande vendedor, a menos que você seja uma pessoa 100%. É verdade. Essa é uma outra parte da venda, né? Quando você tem a convicção que seu produto é bom, você não precisa se desgastar de querer abaixar preço, de você querer provar o seu valor, sabe? O seu produto é bom, você não precisa se rebaixar. Exemplo, o cara aí vai comprar uma Ferrari, ele não vai simplesmente falar assim, quanto a Ferrari? R$ 1 milhão. Ah não, tá cara. Ah, é verdade, né, cara? Esse é o mesmo material que usa ali pra fazer sei lá, um Fusion. Ou eu te faço por 100 mil mesmo. Não, cara, você tem seu valor, você sabe o que você tá vendendo, você sabe o seu esforço, você sabe, o seu diferencial. Exemplo, essa lapiseira aqui, eu paguei, acho que R$ 50, R$ 50. Eu achei caro, mas eu queria ela, entende? Eu sabia o valor nela, eu sabia porque ela era boa. O que motiva uma pessoa? A natureza é simples. A maioria das pessoas gasta parte de cada dia pensando em si mesmas. A maioria das pessoas quer obter mais do que deseja ou precisa. Todas as pessoas querem mais: reconhecimento, dinheiro, amor, satisfação, segurança, saúde, beleza, paz de espírito, prazer, amigos íntimos, posição social, sucesso, felicidade, sexo, etc. Você possui a habilidade de determinar exatamente o que o provável cliente deseja ou necessita, e for capaz de pro, e se for ou necessita, e for capaz de, acho que tem que botar um C aqui, né, cara? E se for capaz de proporcionar-lhe isto, você fechará a venda. Você realizará a venda quando o cliente compreender o seu valor do que você está vendendo supera o valor do dinheiro que ele tem. Todos estão todos estão ouvindo a mesma estação de rádio. Então, é como eu estava falando agora. Eu sabia o valor dessa lapiseira. Independente se eu achei ela cara ou não, eu sabia o valor dela e eu queria fechar com ela. Eu queria fechar o acordo com ela. O que é para mim? Tudo que você faz, tudo que você diz, deve ser encadeado para responder essa pergunta. Exemplo. Aí, ó, exatamente aqui é o exemplo que eu queria fazer. O que é para mim? Tudo que você faz, tudo que você diz, deve estar encadeado para responder essa pergunta. Eu não entendi, entendeu? O que há para mim? Acho que ficou muito vago. E essa é a conversa que eu faço da leitura de livros, que eu sou sinestésico. E para não ser um monólogo, ou seja, apenas o Paul fala comigo, eu tenho que conversar com o Paul. O que há para mim? Como assim? Eu escrevo, como assim o que há para mim?
E por que eu prefiro que. Ó, e como assim? Como assim o que é pra mim? E por que eu prefiro escrever ao invés de digitar? Porque na escrita, quando você está escrevendo, você está processando palavra por palavra na tua cabeça, entende? Então você está pensando, você está realmente pensando em palavra por palavra. Da mesma forma que quando você fala e você está organizando frases, mas como você fala e é muito rápido e às vezes você fica naquele, entendeu? Na escrita não. Na escrita você está escrevendo e muitas vezes no meio você já. Exemplo, se eu escrever fundamentalmente, eu já estou pensando na outra palavra, mas a, a, a conexão motora ainda não precisou chegar na outra palavra. Então eu vou pensando melhor. Entendeu? Então, tudo que você faz, tudo que você diz, deve estar encadeado para responder essa pergunta. Responder essa pergunta: o que há para mim? O que há aqui para mim? O que há aqui para mim? Aí eu não entendi. E aí essa é uma brincadeira muito massa, porque você faz as perguntas e o livro, com o passar do tempo, ele vai responder. Uma das mais belas compensações dessa vida é um nenhum homem pode sinceramente tentar ao outro sem estar ajudando a si mesmo. Isso conversa um pouquinho com o senhor. Exato. Na outra página já responde. Uma das mais belas compensações dessa vida é que nenhum homem pode sinceramente tentar ajudar a um outro sem estar ajudando a si mesmo. Por isso, o que há aqui para mim é importante. Por quê? Porque se não tiver nada aqui para mim, eu não vou estar me ajudando. E se não estiver me ajudando, eu não tenho como ajudar o próximo, entende? Exemplo, por que eu vou ajudar um cara se eu não vejo que vai poder dar uma satisfação para mim, vai dar uma melhoria para ele? Eu ajudando ele, será que vai me ajudar? Entende? Eu sou muito da ideia de que a gente tá aqui para ajudar o mundo, entende? Mas primeiro a gente tem que estar bem estabilizado para poder ajudar os outros, porque não adianta também nada você querer ajudar o mundo se você, porra, tem que se ajudar, cara, primeiro. Interesse-se pelas necessidades dos outros. Eu sou muito assim. Eu sou muito assim. E eles interessarão por você. É e não é, né? Essa é uma lei natural, você recebe na mesma medida que dá. Adote uma postura de cooperação e você se sentirá bem. Adote uma postura de cooperação e você ganhará muito dinheiro. Altruísmo e sentimento egoísta. O altruísmo é um sentimento egoísta, caramba. Então, quando você necessitar de motivação, responda a pergunta abaixo. O que acontecerá comigo se eu ganhar mais dinheiro e me sentir mais feliz como profissional de vendas? Aí você, em vez de riscar o livro, ou você pode até riscar o livro, mas como é da biblioteca, eu não vou riscar o livro, né? Eu faço aqui. Eu escrevo essa frase. O que acontecerá comigo se eu ganhar mais dinheiro e me sentir mais feliz como profissional de vendas? E aí eu listo as minhas 10 coisas. O que que me fará mais feliz? E com isso, eu vou lendo. Exemplo, já foi 30 páginas. E não foi nem 20 minutos de vídeo. E olha que eu falei de outro vídeo, outro livro antes. Então, quando que você faz uma leitura dessa forma, uma leitura totalmente. É claro também, né? O livro também é uma frase e uma imagem, mas mesmo assim, você percebeu que é muito mais gostoso? Você percebeu que é muito mais vantajoso você fazer uma leitura dessa forma? E depois eu termino esse capítulo aqui, de eu escrever as 10 frases, e tá bom, eu já conversei com o Paul hoje. Agora eu vou conversar com quem? Com o Carlos. Eu vou conversar com o Carlos sobre prática de texto. E aí eu vou ali no sumário, eu vejo uma parte que eu gostaria de entender, o tema que eu gostaria de falar. Exemplo, se eu sento pra conversar com um amigo meu, cara, eu vou chegar e conversar com ele assim, e aí, cara, você viu que o Curry fez 60 pontos ontem? Se eu falei isso com ele, é porque eu sei que ele vai falar uma coisa parecida. E é isso que você vai ter que buscar no sumário. Aqui você vai procurar alguma coisa que você sabe que você está buscando, sabe? Que você pode ter uma conversa legal. Então, exemplo, língua escrita, texto de informação, parágrafos, 133, 133. Aí eu vou lá na página 133 e começo
a escrever, a estudar parágrafos. Então, meus caros, quando você for querer estudar, adote essa postura que você vai ver que você vai sentir mais leve na hora de você estudar. Você vai sentir que você vai anexar muito mais informação e que com o passar do tempo, fazendo esses exercícios, você vai ler muito mais livros do que antes. Ah, mas eu não terminei. Cara, você não precisa terminar livro. Você, assim, terminar livro é legal, eu sei e tal, mas você tem que ler o que você sente bem em ler, sabe? E aprender um pouco de cada. E depois, se você quiser se aprofundar, você lê o livro completo, tá tudo bem. Mas se você não lê o livro completo, não tem problema, sabe? O que importa é você ter o costume de leitura, porque quando você tem o costume de leitura, é mais fácil você ler um livro inteiro. Se você não tem um costume de leitura, é bem mais difícil. Então, pega essa dica, começa a ler, porque, cara, para ter um vasto vocabulário, para ter um vasto repertório de ideias, para ter um vasto repertório de. Não é me assistindo aqui que você vai conseguir, não é assistindo TikTok, não é assistindo, sei lá, documentário. É aqui, cara. Aqui você vai ter muita ideia. Porque vai estar porque as pessoas que estão ali escrevendo um documentário, as pessoas que estão fazendo essas coisas, elas estão se aprofundando em leitura, cara. E a leitura faz com que elas tenham uma imaginação maior. Porque pensa comigo, cara. Quando você tá lendo, você exercita o teu cérebro para imaginar situações, para imaginar o- algo, entende? Se você, sei lá, você lê ficção, se lê algo de ficção, porque eu não leio muita ficção. Eu gosto mais de temas mais informativos, mais brutos, assim. Mas se você lê ficção, a sua cabeça ela começa a criar aquela narrativa, ela começa a criar imagens, e ela começa a criar, sabe, cenários, e só você vai ter aquela cena. Aquela cena não foi feita em lugar nenhum, é só na tua cabeça. Só você sabe, só o seu cérebro está exercitando e está criando esse universo. Apenas o seu cérebro. Então, exemplo, eu lembro que eu li um livro, A Empregada. A Empregada. É um livro, é são os volumes. O Segredo da Empregada, exato. A Empregada é um e o dois é A Segredo da Empregada. Quando você lê o livro e você vai ver essas descrições da empregada falando que a mulher tinha cabelo tal e o vestido era tal cor, tal. O seu cérebro, você vai criando uma imagem no teu cérebro. E, assim, não existe essa cena. Então, quanto mais você lê, mais repertório de vocabulário e de imaginação você tem para criar coisas novas. Então, meu caro, abraça a leitura, tá? Nem que seja pouquinho, pô, lê 5 minutos ao dia, mas lê. Lê e faz dessa forma aqui, ativa, que você vai ver que é muito mais fácil. Tá bom? Até mais.